Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Desejo que estejam passando o Natal feliz, portanto, o Natal com Cristo. Na última terça-feira vivemos a grande festa de Natal e começamos a 8ª de Natal, que significa 8 dias de celebração festiva de Natal. Portanto, estamos dentro dessa 8ª de Natal, que vai se concluir agora dia 1º, quando nós iniciamos um novo ano civil. Nesse dia 31, somos chamados a cantar o Te Deum, nosso agradecimento a Deus pelo ano civil que nós concluímos, e iniciamos o dia 1º com o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, Maria que disse o sim ao plano de Deus e gerou a Jesus Cristo, o Filho de Deus, portanto Deus, portanto ela é Mãe de Deus. E também o dia do Santíssimo Nome de Jesus e da circuncisão. E desde o Papa São Paulo VI, também o Dia Mundial da Paz. O Dia Mundial da Paz, com o tema que todo ano o Papa envia como reflexão e que nos ajuda a viver intensamente os valores cristãos e lutarmos pela paz no ano que se inicia. Sem dúvida que para todos nós, meus irmãos e irmãs, em nosso país e nossos estados, somos chamados a rezar pelos nossos novos governantes, tanto do país como também dos estados, para que governem com justiça, para que façam bem para o povo de Deus, para que caminhem cada vez mais tementes ao Senhor e procurem o bem de todos. E que todos possam colaborar nos seus estados e no país para que nós possamos progredir em todos os sentidos, tanto no relacionamento, como na paz, como na fraternidade, como no progresso em geral. Surge um novo ano, surge uma nova oportunidade, se trocam os calendários, mas tem que trocar o coração para que nós também possamos passar fazendo o bem. Portanto, ao final desse ano civil, que agora estamos concluindo, o meu agradecimento a todos aqueles que, através dos meios de comunicação, puderam levar a minha palavra a todas as pessoas durante esse ano que está se concluindo, a todos os técnicos, a todos os responsáveis pelas emissoras, que puderam realmente estar atentos nessa necessidade e pedimos a Deus que Deus continue abençoando cada pessoa, cada família e também você que me vê, que participa desse nosso encontro semanalmente, para que possa agradecer esse ano que termina, pedir pelo ano que começa, para que nós possamos ser aqueles que anunciam a paz, aqueles que procuram viver cada vez melhor, como Maria viveu a vontade do Senhor, e encontrando Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Dentro da 8ª de Natal, quando tem um domingo, nós celebramos esse domingo, o domingo da Sagrada Família. Se não, se celebra no dia 30. Mas, justamente, sempre na 8ª de Natal, nós temos a Sagrada Família. Aqui bem representada, aqui no presépio, lembrando de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família, lembrando justamente desses sinais externos, né, aqueles que procuraram fazer a vontade do Pai. Maria que disse seu sim, José que tomou a atitude do seu sim, quando o anjo lhe disse que ia ser justamente Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, e Jesus que nasceu para fazer a vontade do Pai, para salvar a humanidade de seus pecados e nos dar uma vida nova. Portanto, a grande exultação de poder olhar para a Sagrada Família e ver ali essa harmonia da vontade de Deus se realizando na família de Nazaré, que nos convida a todos nós também a harmonizar as nossas famílias para que a nossa vontade esteja harmonizada com a vontade de Deus. Eis aí, meus irmãos e irmãs, o chamado que nós estamos tendo cada vez mais para que cada vez melhor as famílias vivam intensamente a sua vocação. E a liturgia da palavra desse domingo, dia do Senhor e dia da Sagrada Família, caríssimos irmãos e irmãs, ela pode ter várias opções e podemos escolher algumas delas, né? Mas sempre fala da questão do relacionamento da família
contemplando a família de Nazaré e, ao mesmo tempo, vendo as consequências da vida familiar na vida de todo cristão. Como é que nós somos chamados a viver como família cristã no relacionamento de hoje. Então, se contempla a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, e, ao mesmo tempo, se olha a nossa vida de família. E nós sabemos, como lembrava São João Paulo II, que o futuro da humanidade passa pela família. Eis aí o desafio nosso, de podermos cada vez mais, respeitando tantas situações do mundo de hoje, no entanto, cada vez mais patrocinar para que famílias cristãs vivam intensamente a sua vocação. O Evangelho desse domingo, o Evangelho de Lucas 2, 41 a 52, fala justamente da dia que Jesus, Maria e José foram à Páscoa em Jerusalém. Quando completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, porque haviam separados homens das mulheres, e um pensava que o menino estivesse com José ou com Maria, e só notaram quando chegaram em casa. Quando começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. E 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao ver os seus pais, ficaram muito admirados. Portanto, na época que o adolescente chegava até o templo, podia começar justamente a ler a palavra, Jesus discute com os mestres e doutores e ficam maravilhados de ver, eis que chegou alguém que é a palavra por excelência. E Maria lhe disse, e aqui está um pouco o contexto da festa da família, meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Temos um tempo da vida oculta, assim chamada vida oculta de Jesus, toda a sua adolescência e juventude, até a idade adulta. Ele só vai reaparecer, só vai começar a tornar-se público quando começar justamente o seu batismo, né, quando que é anunciado por João como aquele que chama o Messias que chegou, começar as suas pregações. Mas aparece justamente Jesus na Sagrada Família. De um lado, ele fala que é filho de Deus, estou a serviço do meu Pai. Do outro lado, ele também se coloca obediente a Maria e a José. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, aparece que durante esse tempo ele crescia em sabedoria, estatura e sabedoria e graça diante de Deus. Ou seja, alguém que vai dando passos, né, como todo ser humano, porém, alguém que é o Deus conosco. Esse grande mistério. Por isso nós contemplamos a Sagrada Família e vemos que também é o ideal de toda a família. Que tenha Jesus no meio da família, que nós encontremos Jesus Cristo presente no meio de nós e que, ao mesmo tempo, essa nossa unidade familiar nos leve a viver intensamente, sendo com Jesus no meio de nós. E assim levar também o nosso crescimento na fé cada vez maior. O primeiro momento, portanto, é contemplar a Sagrada Família, para depois, então, ver nas duas leituras algumas consequências da vida em família. E justamente, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura do Eclesiástico e da carta de Paulo aos Colossenses nos coloca esses aspectos. Existem opções, né, como na leitura do livro de Samuel e também a carta de João. São opções litúrgicas que podem ser utilizadas também.
utilizo aquelas mais tradicionais do Eclesiástico e a carta de Paulo aos Colossenses. No Eclesiástico, fala justamente desse relacionamento. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai, alcança perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. E meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Mesmo que esteja perdendo lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não humilhes nenhum dia da sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, etc. Ou seja, no Eclesiástico, nós vemos aí um pouco essa sabedoria do Antigo Testamento que fala de honrar pai e mãe, cuidar dos pais. Um pouco devido a essa sociedade líquida que nós vivemos, cada vez mais longe da família, nem sempre esse carinho dos filhos para com os pais acontece. A não ser quando há uma educação religiosa bastante clara, de lembrar-me essa busca de poder honrar o pai e a mãe, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Acho que esse aspecto, no dia de hoje, ao contemplarmos a festa da família, nós vamos nos perguntar também onde foram esses valores familiares de cuidar do pai, mesmo quando não tiver mais com os da razão, mas estiver respeitando também quando, devido à doença, à idade, já não tiver mais no uso da razão. Isso é justamente a maneira de quem tem o coração que busca o Senhor. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, também a carta de São Paulo aos Colossenses, ou seja, fala, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é vínculo de perfeição. E aí ele vai lembrar um pouco da família, ou seja, do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, cânticos espirituais. Esposas, sede solícitas para com seus maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, e não sejais grosseiros para com elas. Filhos, obedecei a tudo vossos pais, pois isso é bom e correto ao Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Marido, mulher, pais e filhos. Que parte dessa conclusão, dessa ideia de realmente amar-nos uns aos outros e revestir-vos de sincera humildade, mansidão e fraternidade. Quando temos Cristo no meio de nós, quando nós o acolhemos no meio de nós, nós vamos ter realmente aquilo que lembra aqui o Eclesiástico, cuidar do pai, da mãe, saber realmente viver nessa comunhão e, mesmo quando já perder a razão, estar respeitando, como também no dia a dia, marido, mulher, pais e filhos saberem conviver com respeito e amor. Por isso, no dia da Sagrada Família, nós somos chamados a nos examinar como nós temos vivido, nos educado para sermos famílias cristãs hoje, no meio de tantas dificuldades e problemas e desvios familiares hoje, nós somos chamados a nos perguntar como temos vivido, como temos educado nossos filhos e como tem sido o nosso presente e o nosso futuro em relação à família. A pastoral familiar, os vários encontros de grupos familiares, querem ajudar cada vez mais com que as famílias sejam famílias unidas e cristãs e sejam fermento no meio da massa de um tempo novo. Juntamente com nessa oitava de Natal, vivemos essa festa da Sagrada Família, deve ser ao contemplarmos a Sagrada Família e pensarmos aí nessa responsabilidade nossa de famílias cristãs no mundo de hoje, para que saibamos viver como boas famílias cristãs, que tementes a Deus, assim vivam e assim ensinam e educam seus filhos. Que o tempo do Natal, que ora vivemos, o tempo da oitava do Natal,
e ao aproximarmos do novo ano, nos encontre abertos para fazer tudo com o coração voltado para o Senhor. Um bom início de ano civil a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.